Uma boa noite a todos que nos acompanham nessa live, promovida pela Comissão de Catequese da Arquidiocese de São Paulo. Eu sou o Padre Tiago Fassini, assessor da catequese da região Belém, e fui, então, convidado para mediar essa live no dia de hoje com o nosso cardeal, Dom Odilo. Então é uma alegria poder estar aqui nessa noite, celebrando o dia do catequista, em nossa arquidiocese. Quero, de modo especial, aqui fazer uma saudação a todos, toda a equipe arquidiocesana de catequese, que com carinho preparou este momento. Então, minha saudação aqui ao nosso bispo referencial, Dom José Benedito Cardoso, que foi aí escolhido por Dom Odilo para nos orientar, nos conduzir, ser essa ponte, esse elo entre o cardeal e a comissão. Então, um grande abraço a Dom José, que está nos acompanhando. Também ao Padre Paulo Gil, que é o assessor arquidiocesano de catequese, e também o padre referencial da catequese, assessor da região Santana. Quero também aqui dar um abraço ao Padre Silvio, que é o padre assessor da região Brasilândia, ao Padre José Lino, da região Ipiranga, o Padre Geraldo, da região Lapa, e o Padre Marcelo Delcim, da região Sé, e eu, então, aqui na região Belém. Então, saudando a todos os padres, quero também saudar a todos os catequistas que compõem a Comissão Arquidiocesana de Catequese, e também a cada um dos nossos catequistas que estão aqui nos acompanhando nessa live no dia de hoje. Essa live foi pensada porque todos os anos nós fazemos um encontro, uma tarde de reflexão, de celebração, de oração entre nós catequistas, né, junto com o nosso cardeal. E Dom Odilo, então, esse tempo disse, olha, não vai ser possível fazer o encontro como já tínhamos agendado, mas eu faço questão de transmitir uma mensagem a todos os catequistas. Por isso, então, pensamos nessa live. Então, quero acolher o nosso cardeal, Dom Odilo, que hoje irá nos dar uma mensagem, irá nos falar sobre o novo diretório da catequese. Dom Odilo, o senhor está por aí? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, estou aqui sim. Boa noite a todos os que estão ligados conosco. Primeiramente, também eu quero saudar a toda a equipe arquidiocesana de catequese, da coordenação, os assessores, e de modo muito particular os catequistas, todos os catequistas da nossa arquidiocese. Isso, como o padre já falou, este ano não dá para fazer o encontro grande dos catequistas por causa da pandemia, e ainda não podemos estar fazendo aglomerações em número muito grande, como seria desejável nesse dia do catequista, e todos os anos é costume fazer. Mas então vamos tentar nos encontrar pelo menos por aqui. Eu faço votos que muitos possam acessar e que os padres das regiões, os coordenadores das regiões, na medida do possível, também estendam aos catequistas o link para que possam nos acompanhar nessa conversa, que eu espero seja boa, espero que vocês tenham uma porção de questões muito interessantes para nos colocar, para que a gente possa dialogar, mais do que a gente fazer uma longa reflexão, que não é a coisa mais interessante para este tipo de comunicação, esse tipo de encontro virtual. É interessante que ele seja dinâmico, que ele seja dialogado o máximo possível. O fato é que nós estamos diante do quarto fim de semana do mês de agosto, neste ano, o quinto, melhor. Este ano, o mês de agosto tem 5 finais de semana, e no quinto final de semana, então, nós comemoramos o Dia do Catequista, e especialmente esse quinto final de semana é dedicado à vocação dos catequistas, porque é o mês das vocações, né? Não tanto para comemorar os catequistas, como para falar da vocação e da importância da catequese, para tomar a consciência renovada da importância da catequese na igreja. Então, eu aguardo sinal para o próximo passo, padre. Muito bem. E olha só, eu estou acompanhando aqui, enquanto o senhor falava, os comentários, e nós temos já muitos catequistas nos acompanhando,
e não só da nossa arquidiocese, nós temos catequistas de todo o Brasil nos acompanhando. Isso é o lado bom, né, das mídias sociais, que a gente alcança um número muito maior. Então, a todos vocês de outras dioceses também que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos, né? Como o Dom Odilo disse, né, nós vamos apresentar o diretório para a catequese que foi publicado esse ano. Mas não queremos, né, fazer algo muito cansativo, queremos dialogar, conversar. Então, nós temos aí uma equipe que está, né, vendo, né, tudo que vocês estão escrevendo. Então, se você quiser mandar uma pergunta, se à medida que o Dom Odilo estiver falando surgir uma questão, um comentário, pode fazer aí nas redes sociais, que nós vamos ter um tempinho, então, para conversar, para dialogar, e o Dom Odilo, então, vai estar aqui à disposição para nos ajudar a entender, refletir, né, o diretório de catequese. Então, nós temos aqui o diretório de catequese, que foi lançado esse ano. Nós já tivemos 2 outros diretórios, um lançado em 1971 e outro em 1977. E um foi sendo continuação do outro, né? Então, se todos os catequistas aí já tiveram em mãos a oportunidade de dar uma folheada no diretório, podem ter visto que a introdução deixa claro isso, né? Que um diretório está em sintonia, em continuidade com o outro. E nós precisamos, então, atualizar, né, sempre as orientações, né, porque nós estamos nesse mundo de mudança. Então, Dom Odilo, né, o senhor tem aí a palavra para nos apresentar brevemente um pouquinho esse diretório, para que a gente possa depois conversar com os nossos catequistas. Beleza. Então, primeira coisa, o que é esse diretório de fato? Que importância que ele tem? Quem o faz? Então, o diretório do qual nós estamos falando é o Diretório Universal da Catequese. Não é o diretório brasileiro, nacional, que é elaborado pela CNBB. Este é o terceiro Diretório Universal da Catequese, depois do Concílio Vaticano II, como já destacou o padre. Ele é feito por quem? Bem, no passado, esse diretório era feito pela Congregação para o Clero. Atualmente, quem o elabora é o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, este dicastério que o Papa Bento XVI criou justamente para acompanhar, incentivar, orientar as questões fundamentais da nova evangelização, esse processo grande de renovação da evangelização dentro da Igreja. E esse diretório universal, ele vinha sendo elaborado já praticamente há 6, 7 anos. Teve uma grande pesquisa nas conferências episcopais de todo o mundo para saber, né, quais são as questões relevantes que necessitariam de uma nova palavra de orientação sobre a catequese. De resto, houve também congressos de catequese para todo lado, inclusive um congresso mundial da catequese. Talvez alguns de vocês até participaram desse congresso mundial da catequese que teve em Roma há cerca de 3 anos, do qual também gente de São Paulo participou. E esse congresso foi promovido pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. E o congresso já foi um passo muito importante para a produção do novo Diretório Universal da Catequese. Enfim, o diretório diz o quê? Bem, o diretório dá aquelas diretrizes, exatamente, aquelas orientações fundamentais sobre o que é a catequese, como ela deve ser feita, quem é responsável pela catequese e, enfim, os processos da catequese nas diversas situações da cultura, da situação da Igreja em meio às outras religiões, assim por diante. Então, o Diretório Universal da Catequese, de fato, é a palavra, finalmente, da Igreja, da Santa Sé, é o Papa falando através de um dicastério que ajuda o Papa para tratar dessa questão da catequese para toda a Igreja. A partir desse Diretório Universal,
as conferências episcopais agora devem renovar os seus diretórios nacionais para a catequese. Por isso, nós teremos certamente logo mais um processo de renovação do Diretório Nacional da Catequese também aqui no Brasil. E quem faz isso? É a CNBB, é competência da Conferência Episcopal. E depois, é claro, cada diocese normalmente tem também diretrizes próprias para a catequese, de acordo com as suas situações, onde, claro, leva em conta as diretrizes universais da catequese e as diretrizes nacionais, mas cada diocese deve pensar também nas orientações próprias, que, em última análise, quem é o direto responsável da catequese na diocese é o bispo diocesano. E, portanto, o bispo diocesano, claro, com o clero, com os catequistas, deve pensar como trazer para as diretrizes diocesanas, para o diretório diocesano da catequese, estas orientações universais do diretório universal e as orientações que também serão elaboradas e apresentadas pela CNBB. Então, aí nós já falamos do que é o diretório, como ele é elaborado, quem elaborou. E agora, que importância tem, então, esse diretório? Pois tem grande importância. Grande importância justamente porque ele faz parte das palavras do magistério em relação às questões essenciais, magistério da Igreja, né, ligado ao Papa, em primeiro lugar, e ao episcopado, aos bispos, que têm essa responsabilidade justamente de dar a palavra de orientação, as diretrizes para a vida da Igreja. E um diretório para a catequese toca num ponto fundamental, porque a catequese é essencial para a evangelização, para a vida da Igreja. E por isso mesmo, as diretrizes que ali aparecem, elas devem ser levadas muito a sério, para que a Igreja caminhe, né, de acordo com aquilo que precisa. E, por outro lado, quem o elaborou, ou a cargo de quem esteve a elaboração, é justamente o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. E aí a gente entende, bem, onde está situada a catequese, né? Na compreensão das ações da Igreja, das ocupações, digamos assim, da Igreja. Está situado no contexto da evangelização e da nova evangelização. Por isso, temos também diretrizes novas que levam em conta a preocupação com a nova evangelização. A preocupação que já vem de 20 anos, ou mais até de 20 anos, onde primeiro se falou de nova evangelização em documentos oficiais da Igreja, foi praticamente no início dos anos 90, no documento de Santo Domingo, da Conferência do Episcopado Latino-Americano de Santo Domingo. Ali se falava da promoção da nova evangelização. Depois, cada vez mais, o Papa João Paulo II falava da nova evangelização. Muito se falou disso em torno da celebração do grande jubileu do ano 2000. E depois tivemos, sobretudo, o Sínodo de 2012, que era justamente sobre a promoção da nova evangelização, o Sínodo de 2012. E eu tive a graça de participar também desse sínodo, e a gente percebeu a participação dos bispos do mundo inteiro no sínodo de 2012 sobre a nova evangelização para a transmissão da fé. De todo mundo se falava da necessidade de renovar a catequese, renovar a catequese, renovar a catequese. Quase que virou um sínodo sobre a catequese. Tanto o tema catequese foi central nesse sínodo para a promoção da nova evangelização. Depois, o documento pós-sinodal deste sínodo de 2012, lembramos bem, já foi feito pelo Papa Francisco. O Papa Bento XVI renunciou em fevereiro de 2013 e, em seguida, foi eleito o Papa Francisco, que, então, fez a exortação apostólica pós-sinodal do sínodo sobre a promoção da nova evangelização, e nós conhecemos o documento bonito pós-sinodal, que é Evangelii Gaudium, para promover a alegria do Evangelho, viver a alegria do Evangelho. Papa Francisco fala muito do que é necessário para promover uma nova evangelização. E, mais uma vez, ali, catequese, renovação da catequese,
a catequese que deve ser envolvente, deve ser parte integrante da vida da igreja, não deve ser um setor meio esquecido, lateral da vida da igreja, mas deve ser central. Por isso, o bispo é o primeiro catequista, o papa é o primeiríssimo catequista, né? O bispo é o primeiro catequista, o padre na sua paróquia é o primeiro catequista. Não pode ser terceirizada a catequese para que apenas alguém outro, tá bom, alguns vão fazer a catequese e eu vou me ocupar de outras coisas. Não, não. A catequese é central na vida da igreja. Sem catequese, morre a evangelização. E sem a catequese, morre a transmissão da fé. E não me refiro apenas à catequese de iniciação, né, que é a catequese, né, ainda nos primeiros anos da vida, ou então no início do caminho da fé. Não é apenas a catequese de iniciação aos sacramentos, né, a do batismo, da Eucaristia, da confirmação, da confissão, mas a catequese de iniciação ao ser cristão, de aprofundamento do ser cristão. Então, na igreja, a catequese ocupa um lugar central. Por isso, a importância de a gente se dedicar realmente também a conhecer o que são as diretrizes, as orientações da igreja, para que a catequese seja bem feita, para que a catequese produza, de fato, o seu fruto, o seu efeito. Aqui, eu gostaria apenas de fazer pequenos destaques sobre esse diretório. Não vou entrar em todos os assuntos, mas dizer que, a partir desse diretório, depois, claro, já falei, as conferências episcopais devem renovar os seus diretórios. Nem tudo o que se diz aqui, de repente, interessa a todas as conferências, mas certamente tudo o que se diz é importante em alguma parte do mundo. E, em geral, as coisas interessam, sim, globalmente a todos. Então, começa justamente colocando a catequese na missão evangelizadora da igreja, a primeira parte do diretório. E um primeiro capítulo trata da revelação e da sua transmissão. E aqui nós estamos na origem da catequese. A origem da catequese está na experiência de Deus, do Deus que se comunica, Deus que se faz catequista, né? O Deus que se comunica e atrai o homem a si para ouvi-lo, para compreendê-lo, e aí a revelação divina que se acolhe, se tenta compreender e se transmite. Aí já temos um processo justamente de catequese, justamente no processo da revelação divina. A Bíblia é praticamente toda ela formada através de um processo de revelação e de catequese, de acolhida da revelação, de explicitação da percepção de Deus, do encontro com Deus e da transmissão, de falar, de comunicar essa experiência de Deus. Depois fala-se da identidade da catequese, de quem é o catequista e da necessária formação dos catequistas. A formação dos catequistas deveria também ocupar um lugar central na vida das nossas paróquias, das nossas comunidades. É uma pena que isso nem sempre acontece, né? E quando realmente a catequese fica desleixada, a paróquia perde vitalidade rapidinho. E quando a catequese é cuidada bem, a catequese impulsiona a vitalidade da paróquia em todos os sentidos. Uma segunda parte do diretório fala do processo da catequese. Então, olha, processo, essa já é uma palavra importante. A catequese não é apenas um momento, né? A catequese é um processo. Processo que começa no colo da mãe, né? E talvez até antes, né? E vai acompanhando depois a vida toda, passos diferentes, momentos diferentes, profundidades diferentes, porém a catequese é um processo que requer uma pedagogia. A pedagogia pedagogia é a palavra grega que vem da arte de conduzir as crianças, né? Os meninos, paidos, né? Portanto, a pedagogia da fé é a arte de conduzir alguém no caminho da fé, de ajudar alguém a fazer o caminho da fé. A catequese está inserida exatamente nisso, na pedagogia da fé, na arte, na ciência também, e na sabedoria de conduzir, de ajudar alguém a fazer um caminho de fé, um percurso de fé, e da fé, que é experiência de Deus, e não apenas uma noção intelectual de verdades, mas é justamente a experiência vivida do encontro com Deus.
Depois fala-se do Catecismo da Igreja Católica, que foi editado no início dos anos 80, que foi muito desejado pelo Concílio Vaticano II, levou uma porção de anos para ser elaborado, finalmente foi elaborado. Catecismo da Igreja Católica, que não é o Catecismo da Primeira Comunhão, não, é o Catecismo mesmo, o livrão, né, que é, eu gosto de explicar assim, o que é o Catecismo da Igreja Católica. É a igreja que ali explica oficialmente aquilo que ela crê, porque crê, como explicita a fé através da oração, da vida moral, e como testemunha a fé vivendo no mundo, ajudando a construir o mundo de acordo com as convicções da fé, de acordo com a proposta do reino de Deus, do Evangelho. Então, o catecismo é isso mesmo. O catecismo, então, é o livro oficial onde a igreja, oficialmente, através do seu magistério, encabeçado pelo Papa, por isso o catecismo é aprovado pelo Papa, catecismo da Igreja Católica, ali a igreja explicita o que ela crê, como ela crê, por que ela crê e como ela explicita a sua fé na oração, na liturgia, na moral, né, na prática da vida e também na inserção no mundo, na participação da edificação do mundo. E o catecismo da Igreja Católica, então, é referência para a elaboração dos catecismos locais. Todo catecismo local deveria se inspirar e seguir, digamos, as linhas mestras do catecismo universal, catecismo da Igreja Católica. Fala-se da metodologia da catequese. A catequese tem que ter um método, é uma sabedoria também na condução da catequese, que não é simplesmente uma linguagem, digamos assim, acadêmica. Linguagem acadêmica é o estudo da teologia. A catequese, ela tem algo de linguagem acadêmica, mas não é o principal da linguagem da catequese. É uma linguagem mais de vivência da fé, de testemunho da fé e de pedagogia, de introduzir no mistério da fé. A catequese tem muito de contemplação, de experiência. Por isso se fala também da mistagogia. Mistagogia é a experiência dos mistérios da fé, através da oração, através da contemplação, através da adoração, através da prática da caridade e assim por diante, da mística. Bem, depois, aqui no diretório também vai explicitando a catequese nas várias fases da vida, a catequese na família, as crianças e adolescentes, catequese para os adultos, os idosos, catequese das pessoas com deficiência, os migrantes, as pessoas marginalizadas e assim por diante, né? Catequese é para todos, e para todos é um convite a fazer um itinerário de fé, é uma experiência de fé que vai se aprofundando e também vai se esclarecendo, né? Eu lembro sempre que na base da catequese está aquela recomendação também de São Pedro aos novos cristãos, né, os neófitos que tinham sido batizados, daí tem as catequeses pós-batismais. A primeira carta de São Pedro é uma catequese pós-batismal, naturalmente para adultos, né, pelo menos jovens e adultos, e onde ali o autor explicita justamente, vai aprofundando os mistérios da fé. E ele recomenda, estejam sempre prontos para dizer a qualquer um que peça a vocês as razões da sua esperança, isto é, os motivos da sua fé. E por que vocês creem nisso? E por que vocês acreditam nisso? E onde que a gente vai saber? Bem, através da catequese, é claro, o estudo da teologia, claro que ajuda para isso também. Bem, a terceira parte se ocupa, então, da catequese nas igrejas particulares, que é competência fundamental das igrejas particulares, isto é, das dioceses, das eparquias, enfim, onde tem um bispo encarregado de uma porção do povo de Deus. A catequese ali deve ser uma dimensão fundamental da vida das igrejas particulares. E aí diz uma questão bonita: o verdadeiro sujeito da catequese, quem é? É o catequista? É um padre ou outro? É um teólogo ou outro? Não. O sujeito da catequese é a comunidade eclesial. A catequese é uma competência, é um dever e é também um privilégio, né, da comunidade eclesial.
que deve se preocupar pela catequese no seu todo. Por isso, mais uma vez digo, né, a catequese não pode ser terceirizada. Alguns se ocupam com isso, o resto não se interessa. Não, não. A catequese deve estar no coração da comunidade cristã, que deve interessar, e a comunidade esclarecida deveria se interessar para que a catequese fosse boa, bem participada, que todas as crianças e adolescentes da comunidade participassem da catequese, não tivesse nenhuma criança ou adolescente, por exemplo, de família católica sem catequese, não tivesse nenhum jovem ou adulto que não fez o caminho de catequese, que não tivesse essa oportunidade depois, né, como jovem e adulto. Né? Os últimos capítulos do diretório, então, se ocupam da catequese feita em vários cenários, em vários contextos, porque nem todos os países, em toda parte do mundo, as coisas são como no Brasil, onde quase todo mundo é cristão e mais da metade ainda é católico, né? Em países do mundo, os cristãos são uma minoria da minoria da minoria. Se formos na maior parte dos países da Ásia, os cristãos são uma pequena minoria. E mesmo na África, tem alguns países onde os cristãos já têm um bom número, mas a maioria dos países da África também ainda, os cristãos são uma minoria. Né? Pois bem, então, nos contextos diferentes, onde existe um grande pluralismo religioso, como fazer catequese? Ou a catequese também em relação ao diálogo ecumênico, diálogo interreligioso, diálogo cultural, as situações culturais muito diferentes. E assim, depois, a catequese que requer, naturalmente, também um processo de inculturação, que a catequese requer que as verdades e aquilo que nós cremos, né, temos como importante da nossa fé, possa ser transmitido, possa ser dito nas diversas culturas, para ser compreensível naqueles mundos que não estão acostumados com o nosso modo de pensar, nosso modo de ver as coisas. Enfim, né, os organismos que estão a serviço da catequese, mais uma vez, colocam em destaque como a catequese é importante. Primeiro, quem é o primeiro responsável na igreja pela catequese? É o Papa. E, portanto, com ele, todos os organismos em torno dele, que constituem a Cúria Romana, a Santa Sé. Segundo os organismos, são aqueles organismos universais de comunhão, de colegialidade, de corresponsabilidade, ou para falar como o Papa Francisco, de sinodalidade. Né? Portanto, os sínodos universais, né? Os sínodos universais, que, aliás, se ocupam da catequese com frequência, né? Além do mais, as conferências episcopais nos diversos países. Então, elas são grande encarregado da catequese, de zelar pela catequese. Finalmente, localmente, são as dioceses. Por aí, compreendemos novamente quanto a catequese está no coração da igreja. Por isso mesmo, o diretório novo que veio, sem dúvida, vai nos ajudar muito a retomar, a renovar a catequese também aqui em nosso Brasil. Muito obrigado pela sua paciência e agora eu estou à escuta de vocês. Muito bem, Dom Dilo. Acredito que todos que estão nos acompanhando puderam ter uma visão geral, né, e entender o que é esse diretório, como ele foi construído, redigido. Né? Então, o senhor dizia que foi mais de 7 anos, né, que uma comissão, uma equipe estudou, pensou, trabalhou, ouviu todos os países, né, todas as conferências, teve muitas contribuições. E então, esse ano nós tivemos a alegria de receber a publicação desse diretório, que ele vai ser a base agora para a gente renovar os nossos diretórios nacionais e também as orientações de cada diocese, arquidiocese. E então algumas pessoas já diziam assim, onde comprar esse diretório, né? Por que é importante isso, né? Porque nós precisamos de um tempo para estudar esse diretório, assimilar essas orientações, para que aí depois a gente possa, né, enquanto Conferência Episcopal, Igreja do Brasil, né, pensar o nosso diretório a partir dessas orientações, de acordo com a nossa realidade, e depois também atualizar as nossas diretrizes de cada diocese. Então, algumas pessoas, então,
estão falando, né, onde comprar e etc. Então é importante a gente começar a se reunir para estudar o diretório. A CNBB tem promovido aí várias lives, a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB tem promovido várias lives, né? Então fica aí essa sugestão para que as paróquias possam se organizar. Adquiram aí o diretório. Eu já vou até dar um spoiler aqui, né? Domingo nós vamos celebrar o Dia dos Catequistas aqui na paróquia, e cada catequista vai ganhar um diretório de presente. A paróquia comprou um para cada catequista, e né, nós vamos começar a ter encontros, pelo menos uma vez por mês, para começar a estudar o diretório. Então, acho que vale a pena, né? Adquirir então, e se reunir para estudar. Podemos, vamos lá, né? Está à venda no site das edições CNBB, então só acessar lá a edições CNBB, que é quem publicou, né, o diretório aqui no Brasil, e também nas demais livrarias católicas, né? Todas elas têm disponíveis, né? E se na sua paróquia tem uma lojinha, fala lá para o padre, ó, vamos colocar o diretório aqui para que todos os nossos catequistas tenham acesso também. Mas, de modo geral, pode procurar qualquer livraria católica, todas as livrarias têm o diretório, e também no site das edições CNBB. Isso, muito bem. E a Soraya Santana disse que o senhor falou de um catecismo local. Ela não entendeu. Que catecismo que é esse? Bom, nós no Brasil não temos um catecismo para o Brasil. Nós discutimos isso várias vezes na Conferência Episcopal. Não se chegou a uma conclusão para se elaborar um catecismo nacional para o Brasil. Porque o Brasil também é muito grande, tem realidades culturais muito diversas, e precisaria um pouco, né, poder elaborar um catecismo que fosse adequado a cada realidade. E por isso não se chegou ainda, até agora, a uma solução dessa questão. Mas muitas conferências episcopais têm um catecismo nacional, né, da Conferência Episcopal, e isso seria ideal. O que é possível é que o bispo local, né, promova um catecismo próprio. Isso é absolutamente da própria competência do bispo. Aliás, todo catecismo, todo roteiro de catequese deveria ter aprovação do bispo, né, para ser impresso. Não sei se isso está acontecendo, mas catequese é competência do magistério da igreja. E por isso não é que cada um pode fazer um manual de catequese, um livro de catequese e pôr no mercado. Precisa ter aprovação, sim, do bispo. E se uma editora edita, a editora deve necessariamente pedir o imprimatur, isto é, pode ser impresso, né? Sem isso, um catecismo não deveria ser posto no mercado, sem a autorização do magistério ou de quem representa o magistério da igreja. Infelizmente, nós não temos catecismos locais elaborados nesse sentido aqui no Brasil. Eu acho uma lacuna que nós deveríamos remediar. Muito bem. Então, Dom Odilo falava desse catecismo, né? O catecismo da Igreja Católica. Esse é o catecismo universal, o catecismo oficial, né? Que foi promulgado aí. A partir dele deveriam ser feitos os catecismos locais, isto é, das conferências episcopais ou das dioceses. Mas ele também pode ser usado pelos catequistas que tenham uma formação adequada para poderem ler com proveito, mas não é catecismo para pôr na mão das crianças, evidentemente. Claro. Então, esse catecismo foi promulgado por João Paulo II em 1992, né? Os bispos pediram isso num sínodo, se eu não me engano. Então, porque nós tínhamos essa necessidade de ter uma segurança, né, doutrinal, um lugar que a gente pudesse recorrer e ter uma palavra oficial da igreja. Então, esse é o catecismo universal. A partir desse catecismo, cada país e cada diocese pode fazer o seu catecismo adequando a linguagem, a cultura, a sua realidade, né? Como eu disse, no Brasil, nós ainda não temos. Nós temos, são roteiros, subsídios, né, manuais de catequese que ajudam os catequistas aí nos encontros, né? Mas nós não temos um subsídio mais denso doutrinal, né? E, claro, como nós não temos, esse catecismo universal ajuda todos nós catequistas a termos ali referências, né, segurança para levarmos para os nossos encontros de catequese
e ensinarmos de fato aquilo que a igreja nos pede. E então, falando em catecismos, né, o senhor dizia que a catequese que o diretório trabalha é uma catequese muito mais ampla. Eu tenho visto, olhando aqui os comentários, Dom Odilo, e muitas pessoas entendem ainda a catequese apenas essa catequese para a iniciação à vida cristã, essa catequese como preparação para os sacramentos, né? E o diretório amplia muito mais essa visão, né? Nós temos sim essa catequese para aqueles que vão receber os sacramentos, mas nós temos uma catequese permanente, que é uma catequese de todos nós cristãos, né? Então, como pensar essa catequese além, né, dos sacramentos da iniciação? Bem, hoje já é bastante frequente que tenha catequese para adultos, né? Para jovens e adultos que, de alguma forma, perderam o trem, né? Na infância, na adolescência, né? Não fizeram a catequese naquela fase da vida, mas depois descobrem e voltam. E isso é muito bom, que, como jovens ou adultos, voltem e procurem a catequese, e aí as paróquias devem disponibilizar grupos de catequese para jovens ou para adultos. Mas a catequese também acontece de forma não sistemática apenas, né? Catequese sistemática é isso, forma um grupo de catequese, vai organizando os encontros de catequese sistematicamente até ter passado aqueles roteiros, aqueles conteúdos fundamentais, até atingir aquela meta que se propõe. Isso é a catequese sistemática formal, que é importante. Porém, a catequese na igreja ela deve estar presente um pouco em toda a ação da igreja. Por isso, a catequese deve estar, por exemplo, presente na liturgia. A homilia do padre, ela precisa também ser catequética, né? A homilia na missa, ela precisa ter muito de mistagogia, mas também de catequética. Por outro lado, a catequese ela deve estar muito presente nos encontros de formação, retiros. Aí, muitas vezes, por exemplo, tem grupos, tem movimentos, etc., que fazem retiros querigmáticos. Isto, retiros de iniciação, as primeiras verdades da fé, mas o primeiro encontro com os mistérios da fé. São os retiros querigmáticos, que são catequese, se inserem dentro de uma primeira fase de catequese, que é a do anúncio do querigma, isto é, daquelas verdades centrais a partir das quais tudo o resto depois deriva. Mas também, digamos assim, ela deveria estar presente na preparação dos sacramentos sempre, né? Depois deveria estar presente no dia a dia, na vida das pessoas que procuram também se aprofundar no conhecimento da fé, na leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, naturalmente, quer o seu método próprio, mas ela tem um efeito catequético também, que é ir ao encontro com Deus e promover o aprofundamento da própria fé. Então, de fato, a catequese vai muito além do que aquele período, digamos assim, inicial, que é de preparação aos sacramentos, né? Como normalmente nós entendemos até aqui, ou em geral se entende por catequese aquele período de preparação à primeira comunhão e preparação à crisma. Muito bem, aquilo é importante e não deve se deixar. Porém, a catequese vai muito além disso, vai muito além disso. Dom Odilo, a Soraya Santana diz assim, catequese começa no colo da mãe. E aí ela me fez pensar um pouquinho aqui, porque o diretório vai falar de catequese e família, né? Olha só, às vezes nós cobramos tanto da família, que a família são os primeiros catequistas, mas nós temos uma realidade de que muitas famílias, muitos pais não foram iniciados. E tem aquele ditado que ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, podemos pensar nessa catequese mais ampla, dizendo, olha, vamos aproveitar que as crianças, que os pais ainda estão trazendo as crianças para a catequese e pensar numa catequese familiar também, né? Como pensar isso? Então, é uma interação que é bom, é importante que aconteça. E eu acho que é uma questão também de método pastoral que vai ganhando pouco a pouco
essa preocupação na vida já dos noivos, né? Os noivos que se preparam para o casamento, eles vão também recebendo uma catequese para aquela ocasião. E aí é a ocasião também de lembrá-los, por exemplo, de um compromisso que eles vão fazer perante o altar, né? Vocês querem receber com amor os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na lei de Cristo da igreja. Olha aqui a catequese na família. Educando-os na lei de Cristo e da igreja. Em outras palavras, na família, começa a catequese desde o colo da mãe, e é uma catequese muito espontânea muitas vezes, não é uma catequese, digamos, sistemática. Hoje vamos fazer a catequese. Não, não, não. É catequese que começa com gestos simples, começa a criança aprendendo a fazer o sinal da cruz, aprendendo a fazer as primeiras orações, os pais levando as crianças para a igreja. É pena que muitos pais só levam as crianças para a catequese, para a igreja, no dia da primeira comunhão, que é totalmente errado, porque será o primeiro e o último dia, provavelmente, né? A criança tem que aprender a ir à igreja, aprender a se reconhecer na igreja, na comunidade, de ser parte disso, e começar a olhar as coisas, começar a perguntar, mãe, o que é isso? Por que aquilo? E isso tudo já é ocasião de catequese, de iniciar a criança na vida cristã. Portanto, a catequese na família, ela é muito de ocasião, de poucas palavras, mas de muitos gestos, e de muita sabedoria também educadora, onde os pais, onde a mãe, muitas vezes, ou algum irmão mais velho também. Eu devo dizer que, além dos meus pais, que tinham cada um o seu papel, o pai tinha um papel, a mãe tinha outro papel, na formação da gente, na educação. Porém, eu tive também os meus irmãos mais velhos, porque somos muitos irmãos, então os irmãos mais velhos, eles me ajudaram muito também no processo de catequese, até mesmo no processo de alfabetização, essa é a vantagem da família grande, né? Mas, de toda maneira, é alguma coisa envolvente. Eu tenho visto por aí, certamente muitos de vocês também viram, mães, esses filmetes que aparecem por aí, são distribuídos nos WhatsApps, nos Faces e assim por diante, mães que ensinam a criança a rezar. A criança ainda não sabe bem falar, mas ela quer repetir, quer falar. Ou aprender a fazer o sinal da cruz, espalha tudo no rosto, está querendo aprender. E a criança que repete a Ave Maria, que a mãe ensina, a criança ainda não consegue dizer, mas diz. Isso é catequese. Isso é iniciação à vida cristã. E depois isso vai se aprofundando, à medida que a criança cresce, compreende mais, já vai tendo mais possibilidades. Então, realmente, a família, né, é fundamental no processo de iniciação à vida cristã da primeira catequese. Muito bem. Um pouquinho antes, o senhor falava da mistagogia, e o Anderson está aqui dando uma saudação ao senhor e está perguntando, Dom Odilo, gostaria de saber como trazer uma mistagogia aos catequizandos adultos, né? Que dicas ou qual caminho podemos levar esses catecúmenos adultos a ter uma experiência com Cristo? Então, é uma boa pergunta, uma boa questão, né? Porque é diferente a mistagogia para criança, para adolescente, para jovem e para adulto, evidentemente, né? Mas a mistagogia sempre tem, digamos, a pedagogia de introduzir no mistério da fé, né? Por isso, mistagogia. E Jesus foi um grande mistagogo, né? Ainda o evangelho de hoje, quando fala das 10 virgens ou 10 moças, né, que foram convidadas para a festa do casamento e tal, levaram lâmpadas acesas, demorou o noivo, algumas tinham levado reserva de óleo, outras não, etc, etc. Finalmente, a conclusão da história. Quem tinha levado, quem estava preparado, quem estava preparado entrou para o banquete. Quem não estava preparado ficou de fora. Então, a catequese de Jesus foi bem prática. Jesus introduziu. Jesus tivesse falado simplesmente em forma intelectual, né? Talvez as pessoas não teriam compreendido, mas compreenderam de uma forma muito concreta, muito prática, através de uma parábola, de uma história, e as pessoas foram levadas para dentro deste mistério da fé, isto é, que as pessoas devem estar preparadas, serem encontradas dignas de participar do banquete da vida eterna.
Pois bem, levar os adultos para dentro. Eu acho que uma boa forma de levar os adultos para uma mistagogia é através da leitura orante da Bíblia, um método bem adequado para introduzir os mistérios da fé e da palavra de Deus, e na oração, no encontro com Deus. É importante que a leitura da palavra de Deus sempre deve levar, finalmente, ao encontro com Deus, através, isto é, explicitado na oração, não simplesmente uma fé, assim, né, intelectual. Não, a fé que se explicita no eu creio, eu adoro, eu agradeço, eu louvo, eu peço perdão e assim por diante, né, no encontro com Deus. Então, a leitura orante da Bíblia, mas também a adoração, né? A mistagogia diante do sacrário, né? Levar a oração, e a oração feita mesmo com fé, aquela fé que é da igreja, ali está Jesus Cristo na Eucaristia, no sacramento. Eu creio, e introduzir na oração, deixar as pessoas se manifestarem nesta oração. Acredito que são experiências fortes de fé, de mistagogia, isto é, de entrar no mistério, de se explicitar também, expressar diante do mistério. Que bom. Nós temos pessoas do Brasil inteiro nos acompanhando, de todas as partes, e temos a Jussara, que está nos acompanhando lá do México. Olha, chegamos longe, hein? México lindo, querido. E ela disse assim, aqui no México ainda a gente não ouviu falar do diretório. E, de fato, foi lançado esse ano, alguns países vão demorar um pouquinho mais para traduzir, né? Mas no Brasil nós fomos bem adiantados, né? Assim que lançou, nós já tínhamos o diretório já aqui. Eu gostaria de pedir a Jussara que ela procurasse até mesmo no Google, ou no site, no portal da Conferência Episcopal do México, na SEM, Conferência Episcopal Mexicana, México, né? E procure lá, né, Diretório Catequese, vai achar, porque foi imediatamente traduzido para o espanhol e o México com certeza já publicou também. Pois é, por isso que a importância das nossas paróquias aí, né, divulgarem, né, o novo diretório para que todos possam ter acesso. Dom Odilo, o Alex de Souza pergunta, né, a catequese tem sua base profunda na comunidade eclesial. Muitas paróquias têm trabalhado a catequese em âmbito paroquial, desvalorizando o vínculo do catequizando com a comunidade. A catequese, bem como as celebrações da iniciação cristã, batismo, não teriam que ter um vínculo com a comunidade e sairmos da lógica da centralização paroquial? Mas eu pergunto, o que é a paróquia? A paróquia não é a comunidade de comunidades? Exatamente, a paróquia é sujeito da catequese, né? E não entendo que a paróquia atrapalhe a catequese, de forma nenhuma, né? A paróquia deve promover a catequese, né? Então, pelo contrário, a paróquia deve favorecer e não ser vista como um atrapalho da catequese, não. E, inclusive, as pessoas devem ser introduzidas através da catequese a se sentirem parte da paróquia. A paróquia que é, na base, a comunidade mais completa, porque é ela que se reúne em torno da celebração da Eucaristia, do anúncio da palavra e do padre, do ministro ordenado. Nós temos sempre que ter presentes os 3 munos de Jesus Cristo, os 3 munos da igreja, os 3 serviços da igreja que estão ali bem representados sacramentalmente na paróquia. Então, a paróquia é sujeito primordial da catequese e por isso, até seria uma catequese insuficiente se as pessoas, através do processo de catequese, não fossem levadas a se sentirem parte da paróquia. A se sentirem parte da paróquia. Esta é a realidade da nossa Igreja Católica. Senão ficam cristãos católicos soltos por aí, soltos, não têm pertença, não têm uma referência. Né? E é importante nós termos, como católicos, essa referência justamente na paróquia, na diocese e no Papa. Essas são as grandes referências, digamos assim,
institucionais da Igreja Católica. Né? Localmente é a paróquia, onde está o ministro ordenado, está o padre, e com ele, naturalmente, todos os colaboradores, os participantes do serviço à paróquia e toda a comunidade dos batizados. Ali é verdadeiramente a igreja na base. Né? Depois, o conjunto das paróquias em torno do bispo, que formam, então, a diocese. E o conjunto das dioceses formam, com o Papa, a igreja toda. Então, é importante que o cristão ou católico seja introduzido exatamente nessa percepção de sua pertença à igreja, que é o verdadeiro sujeito da nossa fé. Nós não pronunciamos a fé sozinhos. Nós professamos a fé com a igreja. A fé não é uma coisa privada. Nós cremos com a igreja. E cremos como crê a igreja. Não cremos simplesmente como dá na nossa telha. Né? Nós cremos com a igreja e cremos como crê a igreja. Isso requer justamente a presença daqueles que nos confirmam na fé. E são justamente os ministros ordenados. É uma dimensão da igreja que a gente nunca pode esquecer, senão a gente deixa de ser católico. Muito bem. O Sérgio Silva está perguntando se existe o diretório na forma digital. Aproveita a resposta que o senhor deu para a Jussara, dizendo, olha, foi amplamente divulgado. Antes das editoras publicarem, saiu o diretório aí em todas as versões, em PDF, então só procurar na internet vai achar, e as edições CNBB também está vendendo a versão de e-book. Então, quem quiser pode comprar o e-book também lá no site das edições CNBB. Então, Odilo, uma última pergunta, porque já estamos chegando aqui ao final. A Cíntia Borelli vai perguntar qual que é a principal mudança desse novo diretório, qual que é a novidade que o diretório traz. O senhor teria aí como... Sim, é uma boa pergunta. Mudança, o que traz de novidade em relação aos anteriores? É uma boa pergunta e ela vai ao ponto. Por que foi necessário fazer um novo diretório? Em outras palavras, não estava bom o que tinha? Não, estava bom o que tinha, mas era necessário adequar, atualizar, porque muitas coisas caminharam do último diretório para cá. Então, o que caminhou? Veja, muita coisa caminhou na cultura, e é na cultura que a igreja se situa, a evangelização se situa. Então, no diálogo com a cultura, muita coisa mudou. E o diretório trata disso. Muita coisa mudou também no diálogo ecumênico, no diálogo interreligioso. E o diretório trata disso, como adequar isso, como tratar isso na catequese. Mas vejam bem, muita coisa mudou mesmo na Igreja Católica. Na Igreja Católica, nesses últimos anos, muita coisa mudou. E eu tenho já quase 71 anos, eu posso dizer isso com muita convicção, de que hoje nós temos uma igreja católica, que continua católica naturalmente, porém com um rosto muito diferente do que ele tinha há 20 ou há 30 anos, a igreja católica. Agora, por outro lado, tem toda essa questão também hoje das mudanças trazidas pela era da internet. Até o início dos anos 90, isso não tinha. Então, a era da internet muda muita coisa, não só na cabeça das pessoas, mas também na comunicação, na interação e assim por diante. A catequese não deixa de ser, de alguma forma, atingida e não deixa de ser influenciada por isso. Naturalmente, de maneira também positiva, nós temos muito que usar a internet também na catequese. Então, também esse novo diretório, por exemplo, trata disso. Depois tem algo que justamente é a preocupação central, a nova evangelização. A nova evangelização, como eu já disse, começou-se a falar no início dos anos 90. Então, é um processo todo de renovação da igreja, de conversão pastoral, como dizia também o documento de Aparecida, e o Papa Francisco usa na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Então, é um processo de renovação também da cultura católica intra-eclesial, quer dizer, a renovação da igreja por dentro
através de um processo de nova evangelização. Então, o diretório absorve tudo isso e explicita de uma forma nova, portanto, nas suas diretrizes. Muitas outras coisas são repetidas, e como o padre já também acentuou, de um diretório faz-se outro, mas os novos diretórios vão trazendo novidades e aperfeiçoando e trazendo aspectos que no anterior não havia. Além do mais, há uma sabedoria que diz que a repetição é mestra da vida. Então, não faz mal repetir, né, contanto que não repita demais, né? Mas não faz mal repetir, porque a repetição, de fato, ajuda a recordar e a não esquecer. Que bom. O Dom Odilo, o Diego faz um comentário aqui, recordando uma fala do Papa Francisco. Ele diz: Dom Odilo, boa noite, sua bênção. O Santo Padre, o Papa, nos disse para sermos catequistas e não trabalhar como catequistas. Como podemos colocar em prática essa explanação do nosso querido Papa Francisco, né? De ser catequista, não como trabalho, né? Isso, muito boa. Estava procurando justamente do nosso folheto litúrgico semanal, né, Povo de Deus em São Paulo, né? E neste último, que foi do domingo passado, colocou este texto lindo do Papa Francisco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o título. Vocação, isto. Quem for de São Paulo, quem é de São Paulo, lembra talvez onde está o folheto, se levou para casa domingo. Esse texto é do Papa Francisco, onde ele fala disso. Fala exatamente, olha, não se deve dar catequese. Claro que, no fim, a gente dá catequese, mas a gente precisa pôr na cabeça não simplesmente que catequese é uma ocasião, um momento, mas a gente ser catequista. Não, em italiano tem a expressão fazer o catequista, isto é, agora eu vou fazer o catequista, vou dar catequese. Não, diz o Papa, isso está errado, a gente deve ser catequista sempre. E, por outro lado, não simplesmente ser catequista como seria dar aula, mas ser catequista muito mais como uma testemunha e como alguém que é um pedagogo. Um pedagogo é aquele que ajuda a dar os passos. Quando a gente quer entender bem o que é pedagogo, a gente imagina a mãe que pega na mãozinha da criança, tenta ajudar a levantar, depois sustenta a criança para ela ir dando os primeiros passos. Isso é o pedagogo, alguém que ajuda a caminhar, né? Então, não simplesmente fazer a catequese como se fosse uma profissão ou, sei lá, né, um momento, mas é uma ação testemunhal que perpassa a vida. Muito bem. E nós estamos encerrando já a nossa live e celebrando o Dia do Catequista. Nós queremos, Dom Odilo, então, que o senhor deixe uma mensagem a todos os nossos catequistas, de modo especial aos catequistas da nossa arquidiocese, que com carinho, né, tem aí cumprido esse papel de transmitir a fé. Pois não, com muito prazer. Olha, catequistas, vocês devem se considerar privilegiados e ser felizes por serem catequistas e por poderem ajudar as pessoas, crianças, adolescentes ou adultos, a fazer um itinerário, um caminho de fé. Lembrem que vocês são companheiros, né? São alguém que ajuda o outro a achar o caminho, a fazer caminho. Sejam companheiros de estrada, né? Sejam companheiros de estrada daqueles que vocês estão acompanhando na catequese. E eu quero agradecer a vocês, em nome da igreja, pelo grande bem que fazem, né? Pelo grande bem que fazem. Espero e faço votos que vocês encontrem todo o apoio de suas paróquias, de suas comunidades, para poderem exercer bem esta missão que a igreja lhes confia. Uma das passagens interessantes do diretório é quando o Papa diz que é a comunidade que confia ao catequista estes que ele deve acompanhar no itinerário da fé, na catequese. Então, o catequista
ele é um encarregado da comunidade. Em nome da igreja, em nome da comunidade, ele exerce esta missão tão importante, tão bonita. Portanto, que Deus recompense vocês, tenham muita coragem, tratem da catequese com muita coragem também nas suas paróquias, com os párocos, de maneira a ajudá-los também, né? Os párocos muitas vezes estão com tanta ocupação e às vezes até esquecem, né, da catequese, porque tá bom, estão lá os catequistas, tem o coordenador da catequese que cuida. Bom, tudo isso é importante, mas não pode faltar o padre que acompanhe a catequese, que se interesse, que ajude os catequistas, que forme os catequistas e que visite também as turmas da catequese, né, os momentos de catequese, mesmo se não faz toda semana, mas eu não posso imaginar uma catequese sem a presença do padre, uma presença frequente também nas turmas da catequese, porque é ele quem finalmente deve assumir a responsabilidade de dizer, bem, estes já estão prontos para o passo seguinte na fé, né? Se é o batismo, se é a primeira comunhão, se é a primeira confissão, se é a crisma, e assim por diante, ou se é o casamento, né? Porque também para o casamento existe um catecumenato, uma catequese para o casamento. Então, catequistas, coragem, que Deus os abençoe, nunca desanimem e que Deus recompense o seu trabalho através de muitos frutos nos seus catequizados. Dom Dilo, além das perguntas, nós tivemos muitas mensagens aqui agradecendo a sua explicação, a sua explanação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Vou ler brevemente aqui o que a Cíntia Borelli escreveu, que ela traduz, né, resume um pouquinho todas as mensagens recebidas. Ela diz assim: muito obrigado, Dom Odilo, é sempre muito bom poder ouvir a sabedoria que Deus concedeu ao senhor. Deus o abençoe e ilumine sempre mais. E é isso, é muito bom. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todos, né, também porque nos acompanharam nesse tempo, nesta horinha, que já passou uma horinha, né? Sim. E é um prazer estar com vocês. Se a gente tiver outras ocasiões, espero que sim, a gente faz com prazer também. De fato, passou muito rápido, foi muito bom tê-lo conosco, sem dúvida, ainda mais nesse tempo de pandemia, que os nossos catequistas talvez ficaram um pouco desorientados de como fazer, sair da rotina. A sua presença, sem dúvida, nos animou e nos fortaleceu muito nessa nossa missão. Então, obrigado pela sua presença, sua disponibilidade, Dom Odilo, de podermos sempre contar com o senhor. Então, quero aqui também agradecer a todos que nos acompanharam. Essa live vai ficar salva depois, podem acessar, rever tudo aquilo que foi dito. E eu gostaria, então, Dom Odilo, que o senhor nos desse uma bênção para que possamos agora, né, descansarmos, porque amanhã, sem dúvida, temos um novo dia pela frente. Olha, hoje, 28 de agosto, nós estamos lembrando um grande catequista. E quem foi? Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era um intelectual, era um filósofo e também um grande teólogo. E depois de sua conversão, naturalmente, ele se tornou um bispo. E qual era a atividade principal dele? Era pregação, era catequese. As pregações dele eram catequeses profundas, mas ao mesmo tempo fáceis para o povo. Então, olha, aí está um estímulo. Que Santo Agostinho interceda por todos os catequistas, por todos os sacerdotes, todos os bispos, que a seu exemplo nós também possamos ser testemunhas da fé e mistagogos da fé através de toda a nossa ação evangelizadora. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite a todos.